Olá, paz esteja com você. Vamos continuar nossa leitura do Chega de Regras, do Larry Crabb. Vamos para o capítulo 6 agora. O título é O Dragão Abandonado. O antigo caminho se recusa a ser sincero, seja sobre a imprevisibilidade das boas obras ou da inevitabilidade das más. Quando Bilbo Baggins encontrou as riquezas que ele e seus companheiros procuravam, eles conversaram alegremente sobre a recuperação do seu tesouro. Está falando de um filme, O Hobbit. A seguir, ouviram um enorme ronco que vinha do interior da montanha, como se um antigo vulcão tivesse resolvido entrar novamente em atividade. Smaug, o dragão maligno, fora provocado. Tolkien comenta: não é bom deixar um dragão fora de seus cálculos, caso viva perto dele. Moramos perto de um dragão de 3 cabeças. O mundo nos rodeia, o diabo nos espreita e a carne está dentro de nós. Quando este dragão ruge, nem sempre parece um vulcão em erupção. Parece mais um amigo chegando para jantar. Nosso inimigo conversa amigavelmente sobre as coisas boas que podem acontecer em nossas vidas e o que poderíamos fazer para aumentar as chances de que elas acontecerão. Ele parece amigável, bem intencionado e preocupado com os nossos interesses. Não vacila em nada ao introduzir religião no assunto. Longe disso. O que Cristo pode fazer por nós? O que nos dizem que Ele quer fazer faz parte regular da conversa. É difícil reconhecer quando acontece, mas em algum ponto uma mudança ocorre em nossos pensamentos. Em algum momento da conversa, paramos de pensar em Cristo como soberano Senhor, se é que o fizemos alguma vez, e o consideramos mais como um amigo útil. A partir do momento em que o conhecemos, a vida tornou-se boa para nós. Subtítulo: Fechando a boca do dragão. Paulo não conheceu o erro de deixar o dragão fora de seus cálculos. Vale a pena notar um de seus métodos para resistir ao apelo da mensagem do dragão. Paulo falou abertamente sobre o seu sofrimento, não em tom de queixa, mas como uma lembrança de que a vida abundante de seguir Jesus significa oportunidades abundantes de achegar-se a Ele nos tempos difíceis, e não uma abundância de circunstâncias e sentimentos agradáveis. Ouça suas palavras aos coríntios, cristãos mais atentos para o fato de sentir agora o que Deus prometera que sentiriam apenas no céu. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A vida de Paulo não foi uma experiência agradável. Ao admitir isso e abandonar toda a esperança de que poderia vir a ser algum dia agradável, a pressão de procurar um meio de fazer a vida funcionar foi removida. Paulo viveu para conhecer a Deus e não para usá-lo. Viveu para chegar-se a Deus, para tornar-se como Jesus, para seguir o Espírito e não para viver de certo modo que agradasse suficientemente a Deus, a fim de levá-lo a derramar as bênçãos de uma vida melhor. Sua angústia admitida tornou-se uma reação efetiva para o convite do dragão no sentido de viver o antigo caminho. Se a única esperança oferecida pelo cristianismo é uma vida melhor aqui, ouço Paulo dizer: então tudo é falsidade. Os cristãos que seguem Jesus com a intenção de obter uma vida agradável, até mesmo repleta de aventuras e com muitos significados, têm suas cabeças escondidas na areia. Se as levantassem por um minuto e olhassem em volta,
seriam os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, no entanto, não é um arauto de condenação e tristeza. Pelo contrário, ele tomou o dragão em seus cálculos, mas também considerou Deus. Para ele era uma sequência de 2 passos. Examine melhor esta passagem em Coríntios. Eu criei, por isso é que falei, disse Paulo. Se não lermos o pensamento inteiro, perderemos o que Paulo tem em mente aqui. E pensaremos que ele estava expressando a confiança de que Deus iria abençoar sua vida, dando então uma palavra de testemunho. Mas Paulo estava citando um salmista, um homem cuja vida não estava indo bem, mas por causa de sua fé em Deus, conseguiu se libertar para falar sinceramente sobre o quão terrível era a sua vida. O salmista citado por Paulo disse isto: eu cria ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. O apóstolo então acrescenta: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, também nós cremos, por isso também falamos. Falou sobre o quê? Sobre quão bem o antigo caminho está funcionando? Sobre como ele ora, depois vê tudo dar certo em seus relacionamentos, ministério e senso de interesse pessoal? Não. Sobre a sua aflição. Paulo estava contando à sua comunidade como se sentia desanimado e abatido com as circunstâncias, mas não se queixava. Estava reconhecendo que o antigo caminho era uma mentira. Estava fechando a boca do dragão. Ouça o salmista continuar. Depois de compartilhar abertamente que se sentia dilacerado e infeliz e que a sua comunidade não era confiável, ele exclama: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Benefícios de Deus? A vida do homem não ia bem. Ele não estava claramente vivendo no antigo caminho. Não estava supondo que a bondade de Deus se traduzia constantemente numa vida melhor de bênçãos nesse mundo. A seguir acrescenta: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, quebraste as minhas cadeias. Quando o salmista pensava na bondade de Deus, não se referia às bênçãos divinas nesta vida. Sabia que a sua jornada seria uma luta contínua, mas continuou em uma longa obediência. Sou teu servo. E gozou da liberdade provida pela esperança da presença de Deus agora e das bênçãos mais tarde. As cadeias se soltaram, a pressão acabou. Ele não estava tentando viver corretamente a fim de tornar sua vida mais confortável e compensadora. Paulo faz eco ao pensamento. Depois de afirmar possuir o mesmo espírito de fé que permitiu o salmista admitir que sua vida era difícil, ele nos diz que podemos enfrentar uma vida que não funciona, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Vamos entrar na mente de Paulo, chegar ao seu coração, ver o que ele pensa constantemente e as paixões que o inflamam. Paulo não está interessado em fazer esta vida funcionar. Como o Hobbit, Paulo deixou o túnel de uma vida confortável e partiu para encontrar o tesouro. Baggins deixou sua caverna bem estocada e espaçosa, onde ouvia o assobio do bule anunciando que estava na hora do chá. Paulo abandonou sua posição poderosa e respeitada de líder religioso entre os judeus e que podia gozar do prestígio do seu chamado. Ambos se afastaram da vida melhor de bênçãos e entraram numa jornada difícil e cheia de obstáculos que prometiam um tesouro melhor. Para Paulo era a proximidade de Deus, agora em medida, então face a face. Ele não era, entretanto, um cristão do tipo vida após a morte. Não era possível acusá-lo de se tornar um recluso monástico
Alguém tão preocupado em aproximar-se de Deus que esqueceu a batalha ao seu redor. Todas as suas provações, disse ele, eram suportadas por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Cerca do meio-dia, depois de procurarmos juntos para saber onde o Espírito trabalhava em sua alma, ele disse: tenho plena confiança de que Deus está me abençoando com a oportunidade de conhecê-lo como nunca antes. E está acontecendo. Nunca tive tamanha confiança na sua bondade. E de alguma forma, essa confiança em minhas provações fizeram com que não me importasse tanto com o que as pessoas pensam, ou sequer como as pessoas mudam, como as coisas mudam, embora deseje que isso ocorra. Estou infeliz, mas confiante. Ao perder a esperança de que as coisas venham ficar boas, estou recobrando-a na obra que Deus vai fazer em mim. Repliquei: quero que saiba como isso me encoraja profundamente. Sua vida, como poucas outras, aumenta meu compromisso de buscar a Deus como o meu maior tesouro. Que bom, disse ele. Não se tratava de palavras vazias. Ele estava verdadeiramente satisfeito de que suas provações me beneficiassem e dessem glória a Deus. O antigo caminho é uma recusa em viver realmente. Ele envolve a exigência de que algo menos do que meu eu, mais verdadeiro, desperte. O antigo caminho identifica desejos reais no coração humano, desejo de significado, amor, satisfação e liberdade, mas não os aprofunda. Deixa de descobrir nosso desejo puro, consumidor, inexorável de estar na presença de uma pessoa perfeita, de contemplar a beleza da absoluta santidade, da maneira que um artista principiante olha para uma obra-prima de Rembrandt. O antigo caminho só vê desejos que apontam para o íntimo, para o ego, e supõe que o cristianismo esteja concentrado em corresponder a esses desejos mediante o que quer que possa satisfazê-los. Descubra um meio de chegar ao topo da vida. Sussurra o dragão encorajadamente. Você não precisa sentir-se pressionado, perplexo, perseguido ou abatido. Já esteve na última conferência sobre a vida espiritual? Talvez devesse ler o best-seller que promete desvendar o segredo de uma família feliz. Há um novo terapeuta na cidade que parece estar ajudando muita gente a superar a depressão e obter uma vida muito mais satisfatória. E com orações. Há várias novas abordagens intrigantes que você talvez queira considerar. Elas parecem dar certo. O dragão parece um pregador, um professor da Bíblia que conhece a sua audiência e sabe como tornar a Bíblia relevante. Ele começa com conversa religiosa que não só pode, mas no geral vem de um púlpito. Mas está só a um passo de encorajar o divórcio, a pornografia ou o compromisso ético, porque se vivemos para a satisfação de uma vida melhor, os prazeres do pecado parecem bastante razoáveis quando essa vida desmorona. Abrindo parênteses aqui, nós não estamos mais a um passo, nós já estamos vivendo isso, infelizmente. Fechando parênteses. O antigo caminho trata de mim, de minha saúde emocional, de minha maturidade espiritual, da satisfação da minha alma, da minha felicidade circunstancial, do meu ministério significativo, do meu negócio ou sucesso familiar, entre outros. Ele me ensina a ser astuto, a saber como navegar pela vida para que as coisas saiam bem. A astúcia requerida para ser eficiente substitui a sabedoria necessária para honrar a Deus.
Se criarmos nosso filho deste modo, isso nunca vai acontecer. Caso contrário, determinaremos o que deu errado e consertamos. Aproximar-se de Deus assume o significado de ser pouco mais do que uma ida apressada à sala de emergência para aliviar a dor de uma pedra nos rins. Obrigado, doutor, dizemos e vamos embora sem sequer conhecer o médico que nos ajudou. Mas nos sentimos melhor. Tenho 56 anos enquanto escrevo. Daqui a uma semana farei 57. Sou cristão há quase 50 anos. Duas coisas estão ficando mais claras para mim, mais claras para mim do que nunca antes. Primeiro, sou atraído pelo antigo caminho de vida, o caminho de um código escrito, um plano para obter as bênçãos que quero nesta vida. Eu o tenho vivido, não completamente, mas com bastante consistência durante a maior parte da minha vida cristã. A segunda coisa que está se tornando clara é que o novo caminho é o caminho do Espírito. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Ele conhece o Pai e é gerado por Ele. Conhece o Filho e é o Espírito literal de Cristo. O Espírito de Deus é santo. O Espírito é Deus, santo e amor. Cada vez que fala, é para apontar o caminho santo, o caminho para a presença de Deus. Cada sentimento seu, enquanto sonda e vê quanto o meu coração deseja mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus, está saturado de bondade e esperança. Suas paixões o levam a incentivar minha paixão por Cristo, a colocar meu coração na direção de casa, a posicionar meus pés na estrada para a presença de Deus, a permitir que eu veja o brilho do diamante que é Cristo. A paixão do Espírito Santo, nos leva a ver Cristo. A sua voz, porém, não é a única que ouço. Ouço uma voz doce, bondosa e persuasiva que me faz lembrar quão solitário e decepcionado estou e quão profundamente anseio sentir-me bem a respeito de mim mesmo, ser honrado, ajustar-me em algum lugar, sentir-me importante e seguro. Essa voz me encoraja a crer que esses anseios podem e devem ser satisfeitos. Que a única coisa que separa o caminho espiritual do secular é como posso conseguir satisfação para eles. Quando ouço essa voz, não vejo valor mais alto do que a minha plenitude, sentida e gozada, agora ou, se não neste momento, então em breve. É a voz do dragão. Está na hora de ouvir outra voz. Eu a ouvi recentemente, e meu mundo interior está virando de cabeça para baixo. O que julguei ser bom, vejo agora que é mal. O que pensei ser elitismo espiritual e suspeitosamente místico, vejo agora como disponível para todos e intensamente prático. Vou contar-lhe o que aconteceu. Saia da caverna. Há alguns meses eu estava escovando os dentes às 3 da tarde. Não sei por que essa hora, pois esse não é um hábito meu. Sem qualquer aviso, entrei num mundo diferente. A pia, o balcão, a escova tornaram-se menos reais. Parte de um mundo que não era minha casa. Foi o mais perto que estive de sair pelo fundo de um guarda-roupa e entrar em Nárnia. No mais profundo do meu coração, onde o inaudível se fez ouvir, escutei o Espírito dizer. E essas foram as suas palavras exatas. Quero contar uma coisa a você. Contar o que está desejando saber. Minha experiência de um outro mundo durou 10 segundos, talvez 15. Desci rapidamente para a minha cadeira favorita junto à lareira. Ajoelhei-me, abri a Bíblia
e fiquei à espera. Nada, não houve nada. Depois de alguns minutos, senti enorme necessidade de entrar na sala, de estar para assistir a televisão. Estava inclinado a dispensar o momento com a escova de dentes como uma insensatez momentânea, uma aberração psicológica de satisfação autoinduzida. Telefonei a vários amigos, contei o acontecido e pedi que orassem e suplicassem a Deus para que o Espírito me levasse a ouvi-lo, a fim de entender o que a voz queria dizer-me. Para isso seria necessário humilhar-me o suficiente para chegar a ouvir a Deus. Nada. Fiquei sentado 3 horas, lendo as Escrituras, esperando em espírito de oração. Nada. Várias semanas se passaram. Acordei certa manhã às 5h30 e senti o desejo de levantar-me e sentar-me na cadeira junto à lareira. Fiz isso, abri a Bíblia em Romanos 7:6, o versículo que inspirou minha nova direção vocacional, que chamo Ministérios do Novo Caminho. Ouvi Paulo dizer-me novamente que fora libertado da escravidão para poder viver de um novo modo, o que Paulo chama de novo caminho do Espírito. Fiquei imaginando outra vez o que ele queria dizer quando anunciou as boas novas de que eu não podia mais viver no velho estilo do código escrito. Passei então para Hebreus 7:18 e 19. Nesse trecho, as palavras familiares que desta vez quase me fizeram levantar da cadeira. A anterior ordenança, o velho modo de fazer as coisas certas para que Deus possa abençoar, é revogada. Meu coração bateu descompassado. Li que me fora dada uma esperança superior, a promessa de bênçãos pela obediência. Fomos também convidados a nos chegar a Deus. Pessoas como eu podem ter intimidade com Deus. Surpreendente. Meu coração bateu mais forte. Comecei a falar em voz alta. Está no texto. Aprendi a desconfiar das impressões que sentia no estômago, mas também aprendi a confiar plenamente no que lia na Bíblia. Chorei de alegria, de esperança. A pressão terminou. Gritei, finalmente. Não preciso encontrar um meio de me sentir bem antes de amar. Não tenho de fazer minha vida funcionar antes de dar glória a Deus ou beneficiar a outros. Compreendi que era isso que eu queria. Anseio por sentir-me completo, inteiro, amado e valorizado. Mas anseio ainda mais conhecer melhor a Deus. Senti a seguir uma comoção no fundo da minha alma. Fechei os olhos e escutei. Senti-me como Lázaro ouvindo uma voz do céu entrando em minha cova. Só posso fazer uma tentativa de colocar palavras no que ouvi. Elas fluíam do texto. Larry, há um novo modo de viver. Você esteve vivo com a minha vida divina durante 5 décadas. Na maior parte desses anos, esteve vivendo uma visão inferior da antiga aliança. Vivendo no antigo caminho de seguir os princípios básicos do mundo, a fim de tornar esta vida melhor. Você também esteve enfeitando o espaço escuro em que escolheu habitar na tentativa de fazer de conta que é um lar. Meu espírito está falando agora a você por meio da sua desilusão com esta vida. A morte de seu irmão, o seu câncer, a doença de Alzheimer de sua mãe, os relacionamentos que se romperam, problemas de família, tão pouca realidade em seu mundo interior. Ele está lhe dizendo, por mim, que a verdadeira alegria nesta presente era maligna nunca depende da vida melhor de bênçãos, que é tanto insensato quanto fútil valorizar a sua satisfação acima do meu conhecimento. Compreenda isto. Tente me conhecer. Logo descobrirá a felicidade.
Você está começando a perceber a vida que possui e o privilégio singular que ela proporciona. Pode agora chegar-se a Deus, pode apresentar-se a Ele como está. E quando aprender o que isso significa e a obediência que traz em sua esteira, então meu Pai e eu iremos aproximar-nos de você. Não existe bênção maior que esta. Você ficará cheio de uma alegria que nem sempre parecerá satisfazê-lo, mas tomará consciência de um desejo profundo de me conhecer e revelar-me a outros. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida ou quais sejam os seus sentimentos, você se tornará sólido, não mais um fantasma etéreo fingindo ser real. Está na hora de deixar o velho caminho que vem causando tanta pressão, que o obriga a manter as pessoas felizes com você, a ter sucesso em seus relacionamentos e ministério, a sentir-se pelo menos um pouco bem e viver no novo caminho, o caminho que o meu sangue abriu para você. Larry, saia da caverna, está na hora. Tempo de viver, tempo para viver. Alguns meses mais tarde, passei uma noite agradável com um amigo íntimo. Ficamos 3 horas em meu quarto de hotel, com ele afundado numa cadeira com os pés pousados numa das camas gêmeas e eu esticado na outra. Ele me convidou a entrar em sua caverna pessoal. Seu espaço escuro tinha algumas lâmpadas, fornecendo claridade suficiente para ver bênçãos consideráveis em sua vida. Ele perdera a desilusão, no entanto, fizera o seu trabalho. Ele perdera toda a esperança de que a vida pudesse consistir de bênçãos suficientes para dar-lhe a verdadeira alegria. Descobrira o seu desejo por Deus, mas, como Lázaro, as mortalhas ainda o retinham. Temia a reprovação do Pai. Lutava com sentimentos de baixa autoestima. Seu ministério parecia fútil. Sua jornada espiritual o colocara numa verdadeira montanha-russa de incríveis aclives e devastadores declives. Enquanto ele falava, senti que me achegava a Deus, mas aos percalços de um caminhar dificultoso. Fiquei tropeçando em minhas mortalhas, mas ia para ele. Era o que mais queria fazer. Pude ver o coração de meu amigo explodindo. A vida em seu interior forçava a saída. Sentei-me na cama, inclinei-me para a frente. Com lágrimas de esperança correndo pelos meus olhos, eu disse: é chegado o momento de nós dois e de muitos outros ao redor do mundo, sedentos de conhecer a Deus, de viver a vida que nos foi dada. Está na hora de viver no novo caminho. Repito isso hoje. Está na hora de viver no novo caminho do Espírito, de deixar para trás o antigo caminho do código escrito. Há, porém, um problema. Continuo gostando do antigo caminho. Quero que minha vida funcione e posso fazê-la funcionar, não de modo perfeito e duradouro, mas tenho os recursos necessários para conseguir algumas satisfações e evitar certas dificuldades. Mesmo quando elas se tornam inaceitáveis, há certas coisas que possam fazer que trazem alívio. Por exemplo, enganar-me que não é assim, mas no geral, essa é a minha prioridade. E nada parece errado. O antigo caminho parece razoável, normal e até bom. As chamas da boca do dragão estão reduzindo minha alma a cinzas e me achego a elas como um homem cansado que senta diante da lareira numa manhã fria de inverno. Não enxergo o perigo. Não reconheço o mal do antigo caminho, mas devo. Não se deve deixar um dragão vivo fora dos nossos cálculos.
se ele mora nas vizinhanças. Assim terminamos o capítulo 6 e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.